Bom dia. Vamos começar hoje com uma nova dinâmica das nossas atividades, e para isso teremos o nosso primeiro debate do GEOPOL, está intitulado Substituição de Cultivos Ilícitos e Guerras às Drogas. Para o debate, a gente convidou duas pessoas, pesquisadoras da faculdade, que eu vou apresentar agora. A pesquisadora Diana Paola Gomes Mateus, ela é bacharel em antropologia da Universidade de Los Andes, da Colômbia. Ela é mestre em antropologia da USP e na atualidade, ela faz seu doutorado. A pesquisa que ela faz atualmente se intitula "E después de la coca qué? Sustitución de cultivos en el Putumayo colombiano". E o nosso convidado, Daniel Bruno Vasconcelos, que é licenciado em Geografia pela Unesp de Ourinhos, é mestre em Geografia pela USP, e atualmente ele faz a pesquisa de doutorado aqui na Geografia, com a pesquisa intitulada Geografia e Geopolítica das Drogas, uma análise sobre o continente americano. Então, os dois, eles vão apresentar para a gente, discutir, mais do que apresentar, conversar com a gente sobre esta questão da substituição dos cultivos, a guerra às drogas e tudo que isso significa. A dinâmica vai ser a seguinte: eu vou fazer uma pergunta, que ela vem do parte da equipe do laboratório. Eles vão ter um tempo de 5 minutos cada um para responder essa pergunta, e eles vão ter uma réplica da mesma pergunta. Depois, a Diana vai fazer uma pergunta para o Daniel, ele vai ter resposta, ela vai fazer réplica, e o Daniel vai fazer uma pergunta para a Diana na mesma dinâmica. No final, a gente vai tomar uma pergunta do público. Então, convido ao público, enquanto o debate acontece, a criar as suas perguntas. Bom dia, eu agradeço a Ginete e o laboratório por ter me convidado. Eu sou uma antropóloga que quer conhecer o pensamento geográfico e fico muito feliz de discutir com vocês. Eu vou falar em português, mas é a primeira vez que eu falo da minha pesquisa, então, se eu ficar muito nervosa, eu vou falar em espanhol. Então, bom, antes de começar, eu quero realmente homenagear a memória do Marcos Rivadeneira, um líder da substituição de cultivos ilícitos que foi assassinado no dia 19 de março de 2020, no Putumayo. Então, para responder à pergunta, eu vejo que tem pelo menos quatro elementos, que é pensar a segurança alimentar ou alimentícia, a questão da infraestrutura e uma ideia de pobreza, de que o cultivo ele é uma resposta ou uma solução que as pessoas acham para resolver problemas de pobreza, sendo ele o único meio de sobrevivência. Mas vou começar um pouco por pontos. Eu acho que não é um problema só de infraestrutura. Nós temos tido na Colômbia programas de substituição desde 94. Todos eles têm um peso no militar e em duas estratégias militares. A erradicação forçosa, que são operativos militares no terreno, e a aspersão aérea de glifosato, que é o veneno. E a outra, que seriam esses programas de projetos produtivos, de ajudas ou transferências condicionadas, como Bolsa Família para cocaleiros. Nesse último programa, que começou em 2017, que é o do Acordo de Paz, ele
ele tenta inverter essa relação. Mas veja, está se invertendo uma relação que o Estado colombiano criou durante 20 anos. É uma lógica, é um pensamento que a gente já tem que é muito difícil de desfazer. Então, não é isso, não é uma questão só de infraestrutura, é uma questão de como o Estado colombiano e nós pensamos esse assunto. Isso queria também Ginette, você me avisa do tempo, por favor. Isso queria também, essa relação, esse pensamento do Estado colombiano militar e de um tratamento militar de cultivadores de coca, cria também, ou seja, se apoia muito num discurso que ao mesmo tempo, cria sujeitos como criminosos, responsáveis pelo desmatamento da Amazônia, pessoas do mal, pessoas sujas, sem valores, uma degeneração da humanidade que está criando o câncer do narcotráfico. Isso justifica que essas pessoas sejam, que a forma de lidar com essas pessoas e esses cultivos, porque, bom, né, se criam pessoas do mal e se criam lugares perigosos, lugares onde tem medo e terror. Você fala do Putumayo na Colômbia, aqui também. E já tem uma imagem de um lugar perigoso, de um lugar impossível, de um lugar feio, distante, que a única forma de lidar com ele é uma violência, um controle militar, que também é um eco do controle colonizador que criou o Estado colombiano. Aí, então, temos essa contradição da pergunta. Você cria uma estrutura, cria uma aceitação de uma violência e lida com pessoas violentamente com herbicidas, com venenos. Então, de novo, não é uma questão só de infraestrutura, é uma questão de como se administram pessoas e lugares por meio da violência. E, finalmente, eu acho que e também uma ideia que eu estou um pouco tentando entender, essa substituição de cultivos, pelo menos nesses últimos tempos, nesse último projeto, eu acho que ele tem mais a ver com criar a ideia da segurança alimentícia, alimentar, ela faz com que os cultivadores tenham que se vincular aos grandes produtores de alimentos. Isso seria a agroindústria, entanto, pequenas cooperativas produtoras de matérias-primas. E aí, então, também, aí é muito difícil pensar se isso realmente é uma substituição, ou se realmente vai terminar criando outras dinâmicas violentas de controle de terra e acesso a meios de trabalho. Obrigada, Diana. Daniel? Bom dia a todos e todas. Quero agradecer pelo convite de participar desse evento. É um prazer estar aqui, podendo contribuir um pouco com essa temática. Bom, diante da pergunta, vou fazer uma complementação o que a Diana começou falando. Não sei se todos conhecem um pouco sobre a Colômbia e como que se deu esse processo também de criminalização dos cultivos de coca no país. Como a Diana disse, já há mais de
de 20 anos, 30 anos, que o Estado vem criminalizando esses cultivos. E para conhecer um pouco mais do território colombiano, o que acontece é o seguinte: a Colômbia, ela não é um território, um país integrado. Então, acho que vale reforçar isso. Por exemplo, em muitas regiões, principalmente na região amazônica, não tem estradas, não tem, o acesso é apenas por aeroportos e em alguns lugares pelos rios. Então, a conexão rodoviária, ela não é por completa no país, né, na Colômbia. Então, isso dificulta muito, no caso, fiscalização, policiamento, e também dificulta também a questão dos moradores, de chegar a infraestrutura para eles. Então, os camponeses, no caso, que vivem nessas regiões isoladas, onde você chega ou de avião ou de barco, sofrem muito com a questão de infraestrutura, saneamento básico, sofrem com questão também para chegar alimentos, e a cultura da coca, nesse caso, ela acaba sendo viável em determinadas situações, né, durante muito tempo, por conta que se paga mais por isso. Como a Diana falou no início, né, houve, pelo Estado colombiano, com parceria junto com os Estados Unidos, e a gente vai falar isso mais para frente, um programa de erradicação da coca para trocas de cultivos. Então, os camponeses deixarem de plantar a coca para plantar produtos agrícolas de consumo alimentar, né? Não soja e milho, essas coisas que a gente tem no território brasileiro. Então, só que esses produtos agrícolas não rendem e eles a mesma quantidade que a soja financeiramente, e também a escoação desses produtos, a infraestrutura que o Estado dá para se plantar esses produtos agrícolas, também é muito baixa. Então, quando você não tem um incentivo dessa agricultura familiar, essa agricultura camponesa, meio que os camponeses ficam à mercê dos cultivos ilícitos para conseguir sobreviver. É uma questão de sobrevivência nesse caso. Então, não é para gerar capital e ficar rico e renda, são pessoas pobres que vivem em regiões isoladas e nessa condição o cultivo de coca acaba sendo viável para eles diante das circunstâncias todas que o Estado coloca. Enfim, existiu um Plano Colômbia, que esse também eu vou falar mais para frente, que era o que a Diana falou, um processo de militarização para acabar com as cocas e o glifosato, que é o avião passando jogando veneno, também matando tudo. Só que isso também é uma degradação ambiental, uma ação militar que também visava, nesse caso também, combater as guerrilhas, principalmente as Farc, que estava em parceria com muitos desses camponeses, né, dando ajuda às Farc. Para quem não conhece um pouco da história, a Farc traz como um movimento camponês. Então, quem for analisar o acordo de paz que foi feito em 2016, vai ver, a gente pode dizer assim que é uma revolução o que eles solicitam ali, porque eles querem infraestrutura para os camponeses, eles querem políticas sociais. Então, que ela tem um cunho, né, baseado em ideias marxistas, né, podemos dizer assim, mas não no estrito senso, mas ideias que visam o bem-estar social dessas pessoas que não tiveram, por parte do Estado, nenhum benefício, nenhuma ajuda, e estão à mercê disso. Então, são esses camponeses, junto com as guerrilhas, nada mais querem do que... Hoje as guerrilhas já estão mais enfraquecidas, né? Enfim,
teve todo um processo de paz, mas nada mais querem do que um estado de bem-estar social e dê condições de vida, condições melhores. Tem lugar que é difícil ter água potável para se beber, saneamento como esgoto, enfim, água na torneira, coisas que não existem. Então, mais uma complementação do que a Diana falou. Diana, vou deixar você falar mais um pouco, você é especialista do lugar, e depois eu complemento mais um pouquinho. Agradeço esse contexto que você fez. Também eu quero, vale a pena dizer, meu trabalho de campo é no Putumayo, que é sul da Colômbia, fronteira com Equador. Isso, né, já cria como se trata a coca lá e como aparece o Estado e como tem se a implementação do Acordo de Paz. Tem umas particularidades muito por causa da fronteira e o Putumayo ele fica entre os Andes e a Amazônia, muito diferente do que acontece no Caribe ou no Pacífico, enfim, em outras regiões. Então, aí também como para pensar no contexto. Essa pergunta, Regina, é bem difícil. Eu queria pensar um pouco mais pensar, não sei, de como que essa ideia de que um cultivo substitui outro. E eu penso, não é assim, a infraestrutura é uma questão de pobreza, as pessoas terminam entrando ou participando da economia da coca, porque não tem realmente muitas outras opções. Mas, por um lado, também há uma criação o que uma professora colombiana fala de umas microfinanças rurais. A coca, ela entra também numa diversidade de outras formas econômicas, de trocas. Acho que é bom pensar um pouco que ela não é uma coisa que acontece isoladamente do resto de coisas. Isso também serve para pensar que tirar a planta de coca não é só tirar a planta de coca. Ela está no entremeado de outras coisas, de outras economias, de outros sentidos, e muito... a gente tende a pensar que ela está um pouco... que é só tirar a coca, ou plantar a coca, é uma coisa que está numa complexidade de coisas. Eu conheci pessoas que plantavam coca, mas vendiam maquiagem e lavavam roupa, toda uma dinâmica econômica, e também são líderes políticos, enfim, tem toda uma dinâmica econômica que é muito mais difícil de lidar. Que não é só substituir cultivo e não é só um ataque militar. Isso sim, o que o Daniel disse, é muito interessante nesse último acordo de paz, virou mais, que ele tem realmente uma visão, digamos, mais social, de um investimento. O próprio, ele tem 6 pontos, o ponto 4 é o de acordo de paz, e ele se junta ao ponto 1, que seria uma reforma agrária, mais ou menos. E esse ponto 4, ele pensa em enfoques territoriais, saúde pública, para pensar o consumo, tem toda ele pensa numa diversidade de dimensões, mas isso também podemos pensar depois, esse acordo de paz não é só da FARC e do governo. Esse ponto 4, ele vem de uma série de manifestações políticas, de movimentos sociais por direitos humanos, territoriais e étnicos, que colocaram ali as suas necessidades. E talvez isso seja a coisa mais interessante desse acordo de paz. Que, enfim, sim, foi uma negociação de 2 líderes, de 2 cabeças, mas aí também tem muito do que as pessoas queriam para
era a sua proposta de substituição. Se você pensar no acordo de 96, das grandes marchas cocaleiras de 96 até esse, você vai ver uma continuidade de certos elementos. E, bom, pensando na segurança alimentar de novo, segurança alimentar e desenvolvimento alternativo são duas coisas que se juntam de formas muito interessantes. Às vezes, eu ainda realmente estou querendo entender mais como é que substituir um cultivo nesse pensamento do desenvolvimento alternativo e da segurança alimentar, ele termina só tornando o camponês não uma pessoa autônoma que realmente pode se alimentar das suas terras e da sua produção, mas um produtor de matéria-prima para grandes empresas. Eu estou vendo isso com cacau e pimenta. Eles não estão produzindo comida, eles estão produzindo matéria-prima para empresas. Obrigada, Diana. Daniel, mais 5 minutos. Bom, para contextualizar um pouco isso, eu vou falar a questão do Plano Colômbia. O Plano Colômbia ele foi assinado no final do governo Clinton e executado no governo Bush e no governo Obama. Termina em 2015, um pouco antes do Acordo de Paz, que é de 2016, na Colômbia. O que a Diana estava falando, né, do desenvolvimento alternativo. Dentro do Plano Colômbia existiam duas frentes de financiamento. A militarização, para destruir as plantações de coca, e a questão da militarização contra as guerrilhas também, porque foi uma junção, né? O combate ao narcotráfico e também, junto com isso, criminalizar esses grupos, né, essas guerrilhas, no mesmo pacote, né? Até porque as guerrilhas, em um determinado momento, passam a fazer o tráfico de drogas para se sustentar financeiramente. Então, dentro desses dois, essa militarização de combate e o desenvolvimento alternativo. O desenvolvimento alternativo, ele entra nisso que a Diana estava falando, né, de substituição do cultivo, mas ele também vai além disso, né, de políticas educacionais, políticas que visam a redução através de campanhas, a redução da demanda. Então, só que mais de 95% do dinheiro investido dentro desse Plano Colômbia, ele não estava dentro do desenvolvimento alternativo. Para ajuda dos camponeses, ele estava massivamente dentro do financiamento militar, de combate. Então, a gente pode dizer aqui que, e eu vou complementar isso que o Thiago Rodrigues falou na semana passada, no evento que a gente fez, que é uma política hard power que os Estados Unidos financiou dentro da Colômbia, porque havia uma aplicação direta de dinheiro empenhado, de instrumentos militares, aviões, barcos, parcerias de treinamento do exército colombiano. Então, o combate militarizado, ele foi muito forte durante esse período. Hoje, após, né, o acordo de paz, o atual presidente ele já não cumpre mais o acordo de paz. Então, aquilo que se foi criado para trocas a substituição dos cultivos, financiamento de uma agricultura familiar, uma reforma agrária dentro do país, que foi uma conquista muito grande, que foi um acordo que durou anos para se realizar, e acabar com aquela militarização intensiva que existia nesse combate. Tanto é que a FARC, naquele momento, vai e entrega suas armas, seria o fim da guerra, né? Mas a guerra não acabou, a guerra continua, mesmo assim. O Estado colombiano não cumpre o seu papel. Então, e muitos relatos dos camponeses dizem que o que foi vendido naquele acordo de paz foi um sonho.
porque a realidade não condiz com o que estava ali no papel. Então, acho que um pouco disso aí, nesse primeiro momento. Bom, a noção de ilegalidade, ela parte principalmente de ilegalidade relacionada às drogas, né? Ela parte das convenções da ONU de drogas. Então, a primeira convenção que começa a determinar, convenção mundial, né? Porque a gente, no começo do século XX, existiam algumas convenções, mas a convenção que realmente dá uma ênfase mundial, né? Que foi na ONU, foi em 61. Então, nesse momento, começa um proibicionismo em escala mundial. Em muitos países, já diversas drogas, por exemplo, como a maconha, a cocaína, já estavam proibidas, o ópio, mas ali que existe um acordo realmente internacional de proibicionismo. A guerra às drogas, ela começa no governo Nixon, né, que ele vai utilizar esse termo de combate. E os Estados Unidos, ele é o agente principal para fazer essa questão do combate às drogas, do ilícito, do inimigo, né? De colocar... Então, a gente tem que contextualizar um pouco desse contexto histórico. Dentro disso, o que quando o Nixon era presidente dos Estados Unidos, a gente está vivendo um momento de Guerra Fria, e uma expansão do comunismo, né, se colocava em alguns países, principalmente da América Latina. Então, a questão do combate às drogas, ela surge aí para que os Estados Unidos pudessem colaborar com os países da América Latina, no geral, nesse combate às drogas, e firmar essa parceria diplomática, de certo modo, para que não houvesse o avanço do comunismo. Então, essa é uma das partes que surge na questão dessa ilegalidade, né? Existem diversos outros segmentos também, porque existe um segmento de controle étnico, racial também, que é a questão da ilegalidade, ela utiliza. Então, mas pensando na questão das relações internacionais, essa é uma das partes, frear o comunismo e colocar os Estados Unidos como um principal parceiro diplomático desses países, principalmente na América Latina. Os Estados Unidos não vai agir só na América Latina, ele vai agir também no Oriente Médio, na produção de papoula, né? Principalmente no Afeganistão. E o Bush pai, né, que é o governo no final dos anos 80 e no começo dos anos 2000, ele vem com o primeiro plano regional, que é a Iniciativa Andina, que é visando um combate ao narcotráfico, à plantação de coca, Peru, Bolívia e Colômbia, principalmente Peru e Colômbia, nesse período, no final da década de 80. Depois, com Clinton, surge o Plano Colômbia, o Clinton implementa o Plano Colômbia, e o Bush, depois, para complementar o Plano Colômbia, ele vai fazer duas iniciativas, né, 2 programas, que é a Iniciativa Andina, que ele retoma do pai dele, programa, e a Iniciativa Mérida. A Iniciativa Andina é um programa que surge para ajudar os países vizinhos de fronteira à Colômbia, no combate ao narcotráfico na América do Sul. E a Iniciativa Mérida ela é voltada para a América Central e Caribe. Então, junto com o México. Então, esses planos regionais é para conter, surge depois já no governo do Bush Filho, né? Ele vem para conter esse avanço da coca, do narcotráfico colombiano, para a droga chegar nos Estados Unidos.
Mas por trás disso tudo, né, tem o combate também das guerrilhas que estavam por trás, né? Porque como as Farc, o ELN, enfim, esses movimentos estão em ascensão dentro do país, acontece que se junta tanto o combate aos narcóticos quanto o combate a esses grupos que eram movimentos sociais e depois acabou virando guerrilhas, né? Surge como um movimento social de luta de reforma agrária, luta por direitos, mas diante de tanta força, tanta violência, tanta brutalidade, eles vão pegar em armas, vão lutar, vão sequestrar e acaba fugindo daquele ponto inicial de construção, mas, na verdade, é uma resistência, né, que eles acabam, porque você imagina que você tem um financiamento dos Estados Unidos, da ONU, pensando num combate ao narcotráfico, numa instância bem localizada na Colômbia, com financiamento massivo e também regionalmente, né, para conter essa escoação dessa coca. Então, a ilegalidade, ela vem tanto no combate aos grupos que são contra a política dos Estados Unidos naquele momento, uma política que era um avanço do capitalismo, uma afirmação do neoliberalismo, quanto também a questão do combate ao tráfico, porque o tráfico, naquela ocasião, as guerrilhas estavam utilizando para financiar, né, a sua resistência. Não defendendo aqui as Farc, nenhum exército, longe disso, porque a população colombiana sofreu muito com isso, muitas pessoas, milhares de pessoas morreram nesses combates, e acabou que essa noção de ilegalidade, de proibicionismo, de combate ao narcotráfico foi instaurado a partir de anos pelos Estados Unidos no continente americano, e como a única solução de acabar com o consumo de drogas, com o narcotráfico, isso está bem longe de acontecer, porque a gente está aí numa guerra às drogas aí desde o governo Nixon, aí, que já está para 50 anos quase, e só piorou. Então, essa noção de ilegalidade, de proibição, que foi implementada na sociedade em si, esse culturalismo, né, de proibição, que foi enraizado, na verdade, ele prejudicou mais do que colaborou na questão relacionada ao uso de drogas, ao combate, porque a gente sabe que o uso de drogas são casos de saúde pública e não de casos de polícia, de militar e a guerra. A guerra mata mais do que o consumo, né? Então, eu acho excelente essa apresentação do Daniel, e como é muito claro como se junta, como a ilegalidade serve aos dois propósitos, a guerra contra a insurgente e a guerra contra as drogas, e que finalmente permite todo um uso de violência sem proporções contra pessoas. É muito interessante pensar também como como se reduz o inimigo às guerrilhas. Porque, pensando bem no caso colombiano, e muito particularmente no caso do Putumayo, responsáveis e grandes promotores do narcotráfico, assim, narcotráfico, a estrutura, caminhos, enfim, são os paramilitares e máfias. Aí eu acho que o caso colombiano é muito mais próximo ao caso mexicano. Só que as Farc são sempre, e ainda, mesmo não existem mais, ainda são úteis como um inimigo interno, justificar todo tipo de violências. Aí é bom um pouco também pensar nesse outro ator, que são esses grupos paramilitares, milícias de extrema-direita, que têm umas alianças muito
complicadas, com poderes políticos, militares, econômicos, que terminam também, eu acho que talvez mais promovendo o narcotráfico. Isso que esses grupos, eles não entram nessa ilegalidade. Aí eu acho que, mas isso talvez depois é interessante pensar, então, como já você explicou como se cria a noção de ilegalidade, então como se cria a noção de legal, porque também são criações, são conceitos que servem a essas estratégias de políticas antidrogas. A gente tem um pouco de tempo para pensar nisso. Sim, não, isso é muito boa pergunta também, Diana. O conceito do legal e do ilegal, né, como eu comecei falando, ele parte das convenções da ONU. E a indústria farmacêutica, ela foi, principalmente a europeia e a americana, elas foram primordiais para colocar esse conceito de legal e ilegal. Tem um autor que eu utilizei na minha tese de doutorado para escrever sobre isso, que ele chama Luiz Carlos Valois. Ele é juiz de direito penal no estado do Amazonas, e ele tem uma passagem na tese dele de doutorado que ele fala sobre isso, que os cultivos do sul, né, que seriam os países subdesenvolvidos, foram excluídos todos do que era realmente legal, de substâncias legais. E só as substâncias do norte, seria Europa e Estados Unidos, basicamente, foram consideradas substâncias legais naquele momento. Depois, lógico, que essas empresas vão adentrar dentro dos territórios subdesenvolvidos e utilizar de substâncias, principalmente tropicais, né, para fazer remédios e substâncias legais, mas a indústria farmacêutica, ela teve um papel primordial para colocar o que é legal e o que é ilegal. E a partir disso se traça o caminho da guerra, né? Aonde existe a ilegalidade é aonde a gente vai combater militarmente, com guerra, enfim. E aí a noção de vida, né, a gente pensar o direito à vida, ele vai por água abaixo aí nesse combate ao narcotráfico, né? A gente vê todos os dias no noticiário pessoas que morrem nas favelas, nas periferias da cidade, no combate ao narcotráfico, nas famosas balas perdidas, né? Não existe bala perdida, né? Bala achada, né? Isso aí. Porque tem uma direção certa, e a gente sabe quem são os públicos-alvos disso tudo. Então, e acaba que a ilegalidade foi dominando e foi classificando também os povos, né? Quem é o ilegal, quem é o legal. E você criminalizando principalmente as populações mais pobres, as populações carentes, que vivem, enfim, sem tantas condições aí financeiras, vamos dizer assim, né? Vivem nas periferias, que vivem em comunidades aí camponesas, que não só na escala urbana, mas também no rural. Então, essa criminalização desses povos, né, que ficam marginalizados. Então, acho que é isso. Bom, sim, eu já tinha falado um pouco desse meu trabalho no Putumayo. Eu trabalho mais na parte colombiana do que na parte equatoriana, embora, enfim, haja dinâmicas de fronteira bem específicas, mas eu ainda não entrei nisso. As pessoas com quem eu trabalho são camponeses cultivadores de coca, mas também tem uma participação de grupos étnicos indígenas e negros, só que a parte étnica ainda é muito difícil de entender essa relação dos povos tradicionais, vamos dizer, com essa dinâmica das drogas. Mas chegarei nesse ponto no final do doutorado, espero. Só que aí, bom, também é importante pensar que eu trabalho com pessoas que já têm uma formação política.
são pessoas que vêm das manifestações de 96, de 96, enfim, desde os 80, está tendo uma mobilização política. Eu já falei com muitos cultivadores e só, mas muitos já têm uma formação política bem interessante. E aí eu parto, então, da compreensão de que os camponeses não estão entre uma coisa e outra, só. Eles são agentes e não são inocentes na sua criação de alianças e de obstáculos com os diferentes atores nesses espaços, militares, paramilitares, guerrilhas, ONGs, instituições, funcionários públicos, pesquisadores, eles sabem muito bem para o que serve cada pessoa naquele lugar. São pessoas que têm conhecimentos muito claros, geográficos, históricos, sobre a região, e eles propõem um projeto de vida, de futuro para a região. Então, é isso, é muito importante pensar que não é que os coitados dos camponeses, eles estão à mercê das forças. Eles são agentes muito, muito claros na criação dessas redes, dessas palavras, de um vocabulário para ter uma interlocução com o Estado. Mas porque aí também você tem uma coisa que é uma pesquisadora, Maria Clemência Ramírez, colombiana, a pesquisadora do Putumayo, esse paradoxo de que aquilo que criminaliza essas populações é aquilo que permite que elas tenham uma interlocução com o Estado. Então, porque você é camponês, cultivador de coca, eles começam a criar todo um discurso que exige infraestrutura, educação, saúde, direitos, presença do Estado, enfim, toda uma série de coisas. E eles exigem isso tanto do Estado, claro, mas também das guerrilhas e dos paramilitares. E em relação às guerrilhas, essa coisa é muito... a gente tem que pensar com muitos detalhes nessa relação dos camponeses com as guerrilhas, porque a presença de guerrilhas, cultivos e camponeses, cultivadores, serviu muito bem também a criação do ilegal. São camponeses que estão comandados pelas guerrilhas para cultivar, e aí tem essa coisa de que eles poderiam ser ou recrutados pelas guerrilhas ou simplesmente apoiadores dessa luta revolucionária. Então, tinha que controlar essas pessoas. Mas não. O que eu entendo das minhas conversas há muitos anos com essas pessoas é que, claro, há uma formação política, a guerrilha finalmente criou estradas, aquedutos, escolas, lugares para transformação de comida, fez tudo que o Estado nunca fez. Mas eles não... As grandes manifestações, incluso teve uma agora, mês passado, não depende das guerrilhas. Eles não saem só graças às guerrilhas ou porque as guerrilhas mandam sair. E aí, essas manifestações, essa relação, é mais uma relação que se cria para culpabilizar e para criminalizar os cultivadores do que uma coisa de que eles sejam só alvos desses grupos. Se você pensar... Já acabou o tempo? Então, uma coisa. Que aí, se você pensar nas manifestações contra o glifosato, elas são a favor da água, da vida dos animais, e não a favor do narcotráfico. Nem da coca, nem do cultivo da coca em si. Legal, Diana. Vou fazer uma outra perguntinha aqui, nesse mesmo caminho. Diante desse contexto, né, que as guerrilhas foram se enfraquecendo, se enfraqueceu basicamente as Farc, né, ficou um grupo remoto aí, depois do acordo de paz. O exército, o ELN também é uma guerrilha fraca, mas que não tem tantas pessoas, né, não que seja, tem armas.
E você tem os paramilitares dentro desse combate também. E, bom, em conversas com amigos e lendo um pouco sobre o assunto, eu vejo que os paramilitares eles estão envolvidos em várias frentes, né? Tanto com a questão do tráfico, quanto também, principalmente, na questão do extrativismo, né? De mineração, de extrativismo de madeira, do avanço do agronegócio no território amazônico. Então, qual que é a relação, então, assim, nesse conflito entre camponeses e paramilitares, nessa ação dos paramilitares, pensando nesse neoextrativismo? Daniel, por favor. A relação do camponês com o paramilitar. Com o paramilitar no contexto do extrativismo? Sim, é isso? Sim, sim. É um pouco que a gente tem semelhante aqui, que é as nossas lutas camponesas, né, com o avanço do agronegócio, né? Então, saber um pouco mais disso, só que na realidade colombiana, porque envolve diversas outras frentes também. Bom, vou tentar, pouco tempo, falar sobre isso. Então, eu já comecei falando antes que o narcotráfico, a grande estrutura do narcotráfico, ela é muito mais, os agentes desse mundo são mais os paramilitares e as máfias que as guerrilhas. As guerrilhas, elas atuam com muita mais força no cultivo. Claro que tem, né, eles já sabemos que eles tiveram distintos tipos de relações com o narcotráfico. Mas, enfim, os paramilitares, eles é uma relação, é mais, eles são agentes do despojo, da expoliação de terras. E eles então terminam fazendo tudo aquilo que nem o Estado, as forças militares, nem as empresas legalmente poderiam fazer. É uma força muito grande, eles são muito bem armados, é uma força muito grande, é uma força também que é meio, como dizer isso, espectral, eles estão em todos os lugares, mas a gente não vê, a gente vê os efeitos. Tem uma força enorme de controle de tudo. A relação, aí pensar camponeses e paramilitares é uma relação já de uma imposição, de uma dominação, de muita violência e de uma fragmentação interna do lugar. Até, vou ver, quando que eu fui. Bom, até vamos pensar, 2016. Muitos me falavam, se você daqui para lá, se eu for daqui para lá, eu sou guerrilheiro, se eu for daqui para lá, eu sou paramilitar, porque eram os lugares que estavam controlados por essas forças. No Putumayo temos uma dinâmica com petróleo também, que eles terminam também cuidando muito dessa infraestrutura do petróleo. Eu não sei, Daniel, é muito difícil de pensar, mas é isso, é uma coisa de controle, de dominação, de fragmentação da terra, de controle de uns corpos e de umas ações meio invisíveis, meio que não se vê, a gente percebe pelos efeitos, mas essas forças, elas estão escondidas pela sociedade, nossa, pelas elites políticas, empresariais, enfim, é mais ou menos por aí, é muito difícil de falar sobre isso. Sim, eu entendo, Diana, porque está mais de fazer, os paramilitares estão para fazer o serviço que as empresas querem, que o Estado quer também, mas não pode fazer, né? Que seria esse avanço, por exemplo, de destruição
da floresta, para o avanço do agronegócio, acabar com os cultivos de coca também para o avanço do agronegócio, só que dentro pelo que até onde eu entendo, né, da legislação, o Estado tem todo um procedimento que os paramilitares não precisam e vão lá, aplicam com a força, né? Mais ou menos isso. Bom, a partir pelo entendimento que eu tenho, né, estudando a questão do narcotráfico, né, o que acontece tanto na Colômbia quanto no Brasil e no restante do mundo é que a gente tem agentes estatais de segurança, de justiça, que são corruptos, que trabalham também para o narcotráfico. Vou citar um exemplo, o caso brasileiro que ficou muito famoso, né? Que foi o Helicoca, que foi o helicóptero lá que pousou na fazenda lá do Perrela, que tinha envolvimento com Aécio Neves, então, enfim, são figuras políticas muito fortes, já foram Aécio Neves, governador do estado de Minas Gerais, senador, deputado, o Perrela também foi deputado, presidente de um clube esportivo, né, que foi o Cruzeiro. Então, assim, pessoas de muito poder político e muito poder também no que diz respeito à questão de dinheiro, né, de conseguir pagar, né. Então, nesse caso do Helicoca, né, a gente viu que, mais uma vez, não deu em nada, né, ninguém foi preso por conta disso. Era um helicóptero avaliado aí com pasta base de cocaína em 50 milhões de, não lembro se era de reais ou se era de dólares, muita coisa. Esse é um caso típico do Brasil, que ficou muito marcado aqui, e na Colômbia é a mesma coisa. Paramilitares, quando a gente fala, né, são agentes do Estado que trabalham ilegalmente. Então, são militares, oficiais, que estão ali trabalhando ilegalmente a favor do narcotráfico, sabe, por benefícios próprios, num Estado paralelo, numa máfia. Então, realmente, é difícil você prender os grandes figurões, os grandes nomes. E aí eu vou falar, para além disso, né, desses grandes nomes, que hoje em dia as grandes máfias, ela não tem mais, por exemplo, um grande figurão, por exemplo, Pablo Escobar. No caso do Brasil, a gente teve Fernandinho Beiramar e coisas desse tipo. Hoje, essa grande rede, né, do narcotráfico, essas grandes facções, a rede é um poder descentralizado, exatamente para não centralizar numa pessoa só. Então, é uma grande empresa, gente. Vamos pensar assim, eu já escrevi isso em alguns artigos, que eu chamo de corporações do narcotráfico. Por quê? Porque são várias pessoas que estão trabalhando naquela frente para aquela atividade ilícita, e diante desse contexto, a gente pensa que ninguém está pagando imposto, ninguém está pagando direito trabalhista, ninguém está pagando nada, e as pessoas estão arriscando sua vida, porque elas estão trabalhando numa guerra. Porque é uma ação militarizada de combate ao narcotráfico por parte do Estado, e também uma guerra entre as próprias facções, para domínio de território, de venda, de territórios para cultivos. Então, essa questão das ilegalidades transfronteiriças, existe também a coligação, a parceria, né, entre facções de países diferentes. Por exemplo, a grande produção de maconha que a gente tem no Brasil, na parte centro-sul, a gente pode dizer, vem do Paraguai, e que é dominado praticamente essa produção em parceria com o PCC, né, que é o primeiro comando daqui da capital, que é uma organização do Estado de São Paulo, né, de
de drogas, né? Que vende drogas e outras coisas também, e outros crimes que acabam, que tem nessa frente dessa organização. E eles estão agindo dentro do território paraguaio. O território paraguaio, para o PCC, é uma continuação do Brasil. Então, assim, a fronteira ali passa tudo, porque como que chega toneladas e toneladas, milhares, fornece para o Brasil inteiro. Tem maconha do Paraguai que chega lá no Ceará. Então, assim, para isso acontecer, você passa por uma fronteira, né, entre Paraguai e Brasil, você passa por diversas divisas de estados, de diversas regiões, e para você conseguir isso, você tem que subornar policiais, subornar a justiça, enfim, é muito dinheiro. O que está por trás disso é muito dinheiro e um Estado altamente corruptível, um Estado criminoso. Então, a resposta dessa pergunta, acho que vai nesse sentido, que essas ilegalidades, essas ações ilícitas que vão acontecendo, não só entre países, mas também dentro do próprio país, é de um Estado que não é forte no combate ao narcotráfico. E não é no combate a estar na favela atirando e matando pessoas, porque isso daí não adianta nada. Isso aí é a criminalização da pobreza que a guerra às drogas leva. Esse combate, que o Estado é altamente fragilizado e corrupto, é o combate da inteligência. Um combate que você tem que agir inteligentemente, com a inteligência, e principalmente deveria ser uma inteligência militar, em algum aspecto, para conseguir controlar e conter essa droga, esses produtos ilícitos. E não... Porque, vamos pensar o seguinte, quem está vendendo, que está lá na ponta, seria como se fosse o garçom do restaurante, entendeu? Que está só servindo ali. Então, não adianta prender quem está vendendo ali na favela, ou no delivery hoje, que a gente tem, porque não vai resolver a estrutura toda. Então, para se combater o narcotráfico, tem que se combater com inteligência. Só que hoje, como a gente tem um Estado altamente corruptível nesses casos, e uma máfia dentro dos Estados, não só no Brasil, como na América Latina no geral, só que isso se dá também por conta das desigualdades sociais, das condições de vida dessas pessoas que estão trabalhando. Por exemplo, um policial, um militar, ganha cerca de R$3.000, R$4.000, para viver de uma situação. Se esse policial tem 3 filhos, esposa, paga aluguel, isso, um dia não dá. Então, ele vai partir para a ilegalidade. Então, isso não é só no Brasil, isso é um contexto na América Latina como um todo, né? Porque não dá condições sociais para a sociedade como um todo, não só para esses agentes, para se ter um Estado realmente que não tenha tanta corrupção dessa forma. Enquanto não, penso eu, né, e faço uma análise, um contexto mais geral, que enquanto a gente não resolver problemas sociais básicos, de educação, sabe, de inteligência, com a segurança, a gente vai ainda continuar com essa criminalidade que a gente tem, com esse Estado corrupto dessa forma. Bom, sobre essa questão da quantas pessoas envolvidas nos cultivos, é muito difícil saber, não um censo de quantas pessoas, até porque na ilegalidade é necessário que não haja um registro de coisas. O que eu sei é que nesse último programa tem pelo menos 20.500 famílias inscritas no programa. Só no Putumayo deve ter umas 2.000 e poucas, para uma população total de 300, 400 mil pessoas. É muita gente. E, bom, no programa não estão todas as pessoas que cultivam coca. E aí, mas é bom pensar que nesses programas de substituição há uma diferença que ainda não é muito clara, mas está se fazendo uma diferença entre o pequeno
produtor de folha de coca e um grande produtor de folha de coca, não? Só que não há, assim, uma coisa muito específica. Isso está também sujeito ao controle. Se o militar acha que é pequeno, então é pequeno. Se ele acha que é grande, é grande. Então, também nós está se tentando ter uma espécie de uma alternatividade penal e trabalhar nisso que o Daniel estava falando, da criminalização de pessoas que têm uma participação mínima, um benefício mínimo dessa economia toda. Porque, claro, existem cultivos gigantescos. Aí, pensando nas frentes de resistência dos povos e das mulheres, eu ainda não tenho essa capacidade de falar e ver o chat dessas plataformas. Mas é muito interessante, é o que eu estava falando, as pessoas, elas juntam diversos tipos de pautas próprias e aproveitam dessa atenção que o governo está dando para elas e avançar nessas pautas. Então, por exemplo, conversei com muitas mulheres camponesas que estavam pedindo para ações para como fala? Para contra a poluição da água. Alguns povos indígenas, particularmente Nassas, no Putumayo tem 15 grupos indígenas e uns 200 cabildos e alguns uns 100 e pouco resguardos que são terras indígenas. Eles estavam exigindo, por exemplo, a formalização, a delimitação das terras indígenas. E alguns os grupos, os conselhos comunitários, que é a organização política negra na Colômbia, estavam também pedindo a formalização da sua organização política. Então, veja, essas lutas, eles se juntam, uma coisa, não é um movimento cocaleiro, como a gente tem na Bolívia. São momentos que se juntam diversas pautas e vão avançando, cada um vai avançando as próprias nesses momentos dessas conjunturas. Só que, claro, esse pensamento, esse conhecimento e essa formulação desses projetos não é uma coisa que se faz de uma maneira espontânea. Esses camponeses, indígenas, negros, eles estão criando, eles analisam situações e vão, com o tempo, com a experiência, com toda a sua formação política, étnica, enfim, eles criam esses projetos. Não é uma resistência assim que aparece num momento dado. E é uma resistência que é permanente. Não, a coca é isso, a coca é o que serve para chamar a atenção. Criticar ou falar que o glifosato é um veneno e não pode ser utilizado, ele serve para, por exemplo, pedir a proteção da Amazônia, a proteção dos corpos d'água, a proteção, a garantia dos direitos étnicos e territoriais. Essa é muito interessante como é difícil chamar de movimento. Tem uma antropóloga que chama de intelectuais camponeses, que eu acho maravilhoso para pensar como que essas pessoas criam esses conhecimentos. E tem outra pergunta sobre se esse trabalho é análogo à escravidão. Tem um estudo de um antropólogo que eu gosto muito, do Michael Tosic, só que ele está pensando, alguns anos antes, mas também, que um tipo de trabalho que aniquila a sua força de trabalho para criar lucro. O narcotráfico, o cultivo é isso. Ele precisa dos cultivadores, mas também eles estão numa situação de violência extrema, assim. A própria noção de não registro, você não pode falar qual que é o seu trabalho. Isso já cria uma relação violenta com o próprio trabalho e com o restante da sociedade. A colheita da folha, ela te deixa marcas nas mãos. Você não tem que falar, você não tem que ter as folhas na mão. O seu corpo, ele te delata. É muito violenta essa caracterização dessas pessoas.
E aí, claro, tem essas dinâmicas que são da escravidão, da imposição. É isso, e ela aniquila a força de trabalho. É o qual precisa. Sobre a questão da pandemia dos camponeses, eu não tenho essa informação para dar, porque não é o meu estudo de caso, meu objeto de estudo está mais voltado com a Diana, que trabalha também não sei se ela tem tanta informação assim, mas depois ela responde. Vou responder a pergunta sobre a questão do meio ambiente, e depois vou complementar essa pergunta do Antônio Carlos. A questão do meio ambiente, enfim, vou falar do caso colombiano em específico. Acontecia o seguinte: a Colômbia, né, o país, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Então, pense o seguinte: se a Venezuela, que é país vizinho da Colômbia, é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, por que a Colômbia também não teria tanto petróleo assim? Não se faz tanta propaganda igual se faz na Venezuela, mas é uma fonte de petróleo assim, tipo, exorbitante, e é extraindo muito petróleo da Colômbia. E nesse combate entre as guerrilhas, né, os grupos insurgentes, que seriam as Farc, NL, enfim, com o Estado colombiano ao longo das últimas décadas, uma das ações dessas guerrilhas era, por exemplo, sabotar essas petrolíferas. Por exemplo, estourando gasoduto, estourando, sabe, as bases onde ficavam as reservas de petróleo, tudo isso. Só que isso vai para algum lugar, né? Esse resíduo mineral de gás, de petróleo, de tudo. E vai para a natureza. E aí que começou a entrar o discurso da proteção do meio ambiente em relação ao combate ao narcotráfico. Porque você imagina que você tem, sabe, milhares de litros de petróleo ou de combustível já refinado, vazando isso em rios, na floresta, enfim, diversos lugares do país. Primeiro é a perda, né, do capital pelas empresas. Depois é o desastre ambiental que isso causa. Então, e o desastre ambiental é aquela coisa, né? Você não recupera aquilo ali tão cedo, nesse desastre. Então, pensando nesse sentido, o discurso da questão ambiental começa aí, mas vai muito além disso. Por quê? Porque quando vem a questão de matarem as plantações de soja com os glifosatos, acontece que o glifosato, quando ele cai ele é uma substância altamente tóxica, e depois, para nascer alguma coisa naquele lugar ali, ele não mata só a coca, ele não nasce praticamente nada. Então, para você recuperar aquele solo, para você conseguir fazer uma agricultura nesses campos onde era plantado soja e que foi jogado glifosato, fica muito difícil. Então, são terras que vão ficar perdidas durante muitos anos até você conseguir recuperar elas. E o investimento para a recuperação não vem, não chega. Então, assim, colocam nessa ocasião, né, os camponeses que estão ali cultivando essas cocas ficam sem as suas terras para poder plantar. Então, e aí você pensa, você tem um desastre ambiental de você não poder usar as terras, você tem, depois, isso vai causar também, numa ligação, vai atenuar ainda mais a desigualdade social, porque essas pessoas vão ter que procurar outras formas de sobreviver, essas pessoas que estão ali vivendo dessa economia da coca não vão ter mais recursos, e o Estado não ajuda da forma que deveria ajudar. Eu vou partir para a pergunta do Antônio Carlos, que é: o Estado teria como amparar a população
se acaba-se com as plantações de coca? Sim, teria como amparar. Tanto é que no Acordo de Paz, isso foi feito. Os camponeses deixariam de plantar a coca, mas seriam amparados pelo Estado. Então, amparados com saneamento básico, com escola, com rodovias, sabe, dando um amparato do mínimo da sobrevivência da vida, do direito à vida, de emprego, sabe? Só que nada disso foi feito porque houve uma transição nesse período de 2016 na presidência colombiana. E o atual presidente, que, se não me engano, é o Ivan Duque, né? Correto aí, Diana? Foi totalmente contra o acordo de paz. Então, por isso que os camponeses sempre falam que o que foi vendido para a gente nesse acordo de paz foi um sonho, porque nada disso foi concretizado. Então, sim, se o acordo de paz fosse cumprido pelo Estado colombiano, e tem muita colaboração de países internacionais, porque não foi só a Colômbia que fechou esse acordo, foi um acordo internacional, a ONU mediou esse acordo. Sim, acabaria com as plantações de coca, mas e a sociedade ali, os camponeses, essa população que vive disso, teriam um amparo social. Por que voltaram a plantar coca? Porque não teve nada. Então, a coca foi a saída para a sobrevivência. Então, essa é um pouco da realidade. Bom, vou deixar com a Diana agora para falar um pouquinho. Obrigada. Eu vou ir da última para a primeira, continuando no que Daniel está falando. O que eu escuto é que é mais uma sensação de mentira, né? O Estado vendeu uma mentira, eles se inscreveram e aí chegou um programa que desde o início não funcionou e agora então temos essas coisas, esses assassinatos de líderes que estão ligados à substituição de cultivos, massacres, operativos militares horrorosos. E, claro, não só faz com que as pessoas voltem a cultivar coca, mas também tem um deslocamento forçado gigantesco. Isso nessas consequências desse atual governo não cumprir acordos de paz. E aí, claro, amparar a população, claro que tem, é a sua obrigação. Mas, assim, a gente tem que pensar que o cultivo de coca é um trabalho rural. E o fortalecimento dessa economia, ela vem também graças à política agropecuária colombiana. Então, é uma política agropecuária que está fortalecendo empresários, agroindústria, enfim, todas essas dinâmicas gigantes, onde o camponês não é competitivo, não é possível você vender como um pequeno produtor, né, a sua produção, e muito menos sobreviver de uma autossustentabilidade alimentar. Não existe. Essas políticas agropecuárias colombianas, elas, muito parecidas com as daqui, não são justas. As linhas de crédito para cultivos, elas não estão feitas para pequenos produtores. Elas criam formas de dívidas muito perigosas. As pessoas terminam perdendo as suas terras quando entram nessas linhas de crédito. Então, também não é só criar um programa de uma assistência, que é esse programa de substituição que a gente está falando, ou, enfim, todos, mas é realmente transformar como é que se produz no campo. Senão, não há forma, o programa de substituição é uma coisa imediata, mas a questão real é uma política agropecuária que muda as relações no campo colombiano. A importação de comida. Nós estamos importando milho, produtos que se produzem na Colômbia. É uma coisa que não é isso, é um governo que governa contra nós. Então, a capacidade tem, a responsabilidade tem, o que não tem uma vontade de amparar uma população. Ele tem e aí também a desculpa de que muito mais se gasta muito mais dinheiro, mais infraestrutura,
no uso do glifosato para controlar a coca, do que criando programas reais e fazendo uma reestruturação real. E aí também a questão vem a questão do meio ambiente. O glifosato é isso que Daniel falou, não, depois do glifosato não existe nada. Eu andei quilômetros e quilômetros e quilômetros no Putumayo, onde não tem nada, nada. E é muito difícil você recuperar essas terras. Não existe, não, até hoje não sabemos de uma tecnologia que limpe essas terras desse veneno. E não é só a terra. Tem estudos, a OMS já tem vários estudos de que o glifosato ele é responsável pelos câncer e problemas na pele das pessoas. Acaba com os outros cultivos também, animais, enfim, não, é um desastre o glifosato. E o glifosato tem outro efeito, que é, claro, você acaba com pedaços de terra, mas obriga as pessoas a mudarem para outro lugar. Então, começar a cultivar coca ou o que seja em outros lugares que antes eram floresta ou eram bosques. Então, também esse efeito globo, como assim em português também, né? E você, de tanto gerar uma pressão num ponto, você termina criando outros espaços de cultivos, desses cultivos, e outras formas de pressão na terra e no ambiente. Também, bom, mas o ambiental é interessante pensar também, porque ele serve para criar a imagem do camponês desmatador da floresta, que é a imagem que a gente tem desde o início dos colonos na Amazônia. Então, temos que pensar, sim, nessas coisas ambientais, mas é um discurso que é bom pensar com cuidado, porque é como pensar que o camponês é uma pessoa horrorosa que está desmatando a Amazônia, acabando com o bosque, para cultivar coca, não é tão simples assim. É uma junção de muitas coisas diversas. E essa imagem também serve para utilizar o glifosato. É que uma coisa é uma coisa muito viciosa, é muito... Você cria a imagem do camponês que desmata a floresta, tem que controlar esse camponês com glifosato que vai acabar com a floresta. É uma coisa bem difícil. Isso era a pandemia, eu tenho tido é muito difícil conversar com pessoas pelo WhatsApp ou outros meios virtuais, mas o que eu sei, e é muito interessante, os indígenas criaram essas formas de autocuidado, eles fecharam as suas terras indígenas, os seus lugares de moradia, eles criaram formas de controlar a entrada e saída das pessoas, só que isso durou até realmente pouco, porque as pessoas têm que trabalhar e tiveram que um pouco flexibilizar alguns desses controles, porque o trabalho ele tem que se deslocar para o trabalho, enfim. Mas é isso, se militarizaram algumas estradas, durante algum tempo as pessoas não podiam ir cultivar nas suas terras, ficavam nas suas casas, mas isso realmente durou muito pouco. Acho que um mês e pouco no início da pandemia. Realmente, esses controles duraram pouco. O impacto na vida das pessoas é a militarização da vida. Na colônia se controla o vírus com militares. Mas hoje, agora, eu acho que já tudo está funcionando mais ou menos normalmente. Eu não tenho tido notícias das pessoas que eu conheço de doença ou de mortes. Mas, enfim, é muito difícil a circulação da informação também. Sim, é um assunto bem difícil ter informação de camponeses nesses momentos. Assim, de conversar.
estatisticamente, vocês da geografia saberiam mais responder essas coisas. Foi um prazer, Diana, também dialogar com você, falar um pouco sobre esse assunto que, sabe, de nossas pesquisas, acaba que a gente, como pesquisador, acaba ficando muito solo, né, durante muito tempo, não tem muitas pessoas para conversar, e esse debate foi essencial para a gente colocar um pouco para fora, um pouco dessas ideias, um pouco do que está acontecendo, e as pessoas saberem também um pouco do que a gente está trabalhando. Então, muito obrigado, agradeço aí por tudo. Eu também agradeço a organização, o convite da Ginette. Foi muito bom conversar com o Daniel. Eu espero ter sido clara e meu português não ter sido muito estranho para vocês. Eu fico... É isso, é muito bom conversar sobre as pesquisas, é um processo solitário, mas, sobretudo, ser estrangeira. E falar da Colômbia aqui, às vezes, é um desafio. Então, é bom um pouco colocar essas ideias que a gente vai tendo, perguntas também, porque não é uma coisa que já acabou e já está tudo claro, é um assunto que é muito... É isso, tem muitas coisas, muda todos os dias o que está acontecendo. 25 de agosto, na Colômbia, radicaram, tem um projeto de lei para regular a folha de coca, isso muda de novo o panorama, enfim, um assunto muito difícil e é muito bom conversar e ter... As perguntas também ajudam a pensar bastante. Eu fico à disposição também para conversar mais. E é isso, agradeço muito, agradeço a presença, é muito bom, muito boa a conversa. E é isso.